Não tem mais jeito. Aquele Deus, aleluia, que disse que é alguma coisa. Você vai atraindo, faz obra maior. Faz obra maior. A vida aqui está na caverna. O Senhor vai operando Deus. Vai operando Senhor. Vai operando Deus. Vai repreendendo o Espírito engano. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A minha vida, minha alma. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. A tua glória vai acontecer, Senhor. Começa a Deus na nossa casa, nossa família. Familiares para entrar a Deus. Vai atrair nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja do nome do Senhor. Esse é o versículo, aleluia, que está em Salmo. Glória a Deus. Salmo 121 diz assim: levam os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Glória a Deus, nosso socorro vem dele. É dele que vem, que guarda a saída e nossa entrada. É dele que vem, aleluia, a proteção. É dele que vem, aleluia, a bênção. É dele que vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse versículo, esse é o último cumprimento da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando, apresentando mais imagens. Este culto do ensino da palavra, que muitos não têm valorizado, mas o Senhor, aleluia, está de olho naquele que está valorizando, está de olho naquele que está se importando nessa palavra. Ele diz que aquele que aleluia, negar, ele será negado, mas aquele que confessar, aleluia, vai estar, aleluia, eu creio no repouso eterno, vai estar, aleluia, tendo vida longa, vida com abundância, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja agradecido e adorado. Coloca o Pai diante do Senhor, minha vida, minha família para parentela. Coloca o Deus Todo-Poderoso das famílias para congregar, Senhor. Coloca o Pai, aquele que vai estar te buscando nessa noite, Deus. Aquele que já recebeu o teu toque, porque se permitiu, Pai, aleluia, pelo Espírito. Em nome de Jesus, vai tocando, Pai. Vai gerando desejo e vontade de servir, Deus. Vai gerando vontade e prazer, Pai, essa pessoa ouvir, Senhor, aleluia. Vai gerando, Deus, aleluia, o desejo, o prazer de servir, de te exaltar, Senhor, para que a promessa venha se cumprir. A tua palavra diz, aleluia, crê num Senhor Jesus será salvo a tua casa. Deus poderoso, vai cumprir as tuas promessas de aquele que está crendo, Pai. A vida daquele, meu Deus, que não está retrocedendo. A vida daquele que não está te negando. Vai, meu Deus, cumprindo as tuas promessas em nome de Jesus. Vai atraindo para a tua glória, Deus. Vai atraindo, Senhor, aleluia. Deus poderoso, esteja da mão de poder. Esteja da mão de poder, Senhor, aleluia. Deus, aleluia, sobre a minha casa, sobre a minha família. Familiares, parentela, Deus Todo-Poderoso, eu creio no teu milagre, na tua obra. É o Senhor que faz o maior, Pai. É o Senhor que convence o homem do pecado. Aleluia. Vai, Senhor, aleluia, operando, aleluia, em nome de Jesus. É o Senhor, Pai, o Senhor não julga. O Senhor, Pai, não exclui. O Senhor não rejeita. O Senhor salva. O Senhor veio para salvar, não para julgar, aleluia, o mundo. O Senhor veio para salvar, Senhor. Vai alcançando os perdidos, escolhidos, Pai. Os eleitos. Vai alcançando Deus, aleluia. Em nome de Jesus, que eles possam se prostrar diante do Senhor. Que eles possam se render quando é dito. Que eles venham com amor e perdão. Profetizo em nome de Jesus, Senhor. Toma esse lugar, Pai. Toma nossa vida. Toma nossa família, Deus. Aí tomando, Senhor, aleluia. Toma como voz em tuas mãos, Senhor. Venho. Venho tomar nossa vida, Pai. Aí tomando a vida, saúde, Senhor. Vai fazendo a tua forma da maneira, Deus. Vai atraindo, Senhor. Senhor, vai guardando a vida nessa noite. Onde colocar a planta dos pés, vai caindo, Senhor. Vai tocando, Deus, aleluia. Vai, Senhor, gerando, Pai. Vai gerando o teu querer, tua vontade, Pai. Vai gerando a tua vontade, Senhor. Vai gerando, Pai, desejo, como o Senhor gerou Davi, Pai.
Ele te apresenta a tua palavra, tua estatutos e julgamentos. Ei, vai gerando mais oração por isso, você não julga na série. Vai gerando desejos espirituais. Em nome de Jesus, Senhor, para a cobertura. Então, Pai, obediência, Pai. Vai gerando desejo. Vai gerando desejo, prazer a tua palavra, Pai. Tua palavra é lâmpada, tua palavra é luz. Vai alcançando essa noite, Deus. Em nome de Jesus, na tua glória. Se introniza no meio do teu povo. Se introniza nesse lugar. Se introniza nesse bairro, Senhor. Se introniza aqui nos homens, das mulheres, das famílias que estão operando na vida do maior. Vai repreendendo, Pai, a igreja do diabo. Vai repreendendo, Pai, a identidade. Vai repreendendo, Deus, o espírito engano. Vai repreendendo, Deus, a letra de sedução. O Deus, vem com a tua onda, vem com a tua unção. Deus derrama, Senhor, aleluia, sobre essa geração, sobre a minha geração, sobre a geração da Araceli, sobre a geração do Maurício Marcelo Júnior, sobre a geração dos anciãos, sobre a geração dos homens e das mulheres. Eu profetizo, Pai, oh Deus, vem com a tua onda, vem com a tua onda de amor, vem com a tua onda de poder, Senhor, aleluia. Vem dos quatro ventos, vem soprando, vem levantando, vem erguendo, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, Tu és maior, Pai. O mesmo Deus, aleluia, que tem misericórdia, Senhor, aleluia. Meu Deus dos céus, dos aleijados, Senhor, dos paralíticos, Pai, das estéreis, Senhor. Tu és o mesmo, Deus. Vem operando nessa noite, vem operando tua casa, Deus. Tu és casa, aleluia, Deus Todo-Poderoso. Tu és poderoso, Tu és soberano. Tu és, aleluia, eu creio a cobertura maior. Tu és, Senhor, aleluia. Eu creio em nome de Jesus, aleluia. Tua palavra diz que tem uma família, tem um lugar, aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Tem um lugar como casa, tem um lugar como família, tem um lugar como comunhão, tem um lugar preparado para nós, aleluia. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, Deus. Eu coloco o Pai do Senhor, aleluia, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aleluia. Eu creio que Deus está trabalhando nessa noite. Eu creio que o Senhor está alcançando, Senhor. Eu creio que o Senhor está, meu Pai, brindando, gerando, aleluia, para a tua glória. Filhos espirituais, Senhor. Culto do ensino da palavra. Onde o Senhor está ensinando nessa noite para a tua glória. Onde o Senhor está falando, Senhor, aleluia, pela tua palavra, pelo louvor, prepara o coração para a tua palavra. Em nome de Jesus, você, aleluia, Senhor. Adore o Senhor, aleluia. Deixa Ele, aleluia, preparar o caminho. Deixa Ele, aleluia, trabalhar na casa. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele, aleluia, operar. Se tem habitação, porque tem casa. Se tem, aleluia, morada. Se tem, aleluia, esconderijo. Porque Ele é a cobertura maior. Ele é, aleluia, a cobertura maior. A palavra dizendo no Salmo, aleluia, 91. Aleluia, que Ele é a habitação. Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Aleluia. O homem que confia, a mulher que confia, pode cair no meu céu até a direita, mas não serão atingidos, porque Deus nos dá ordem aos seus anjos para proteger e guardar. Ele é poderoso, Senhor é poderoso. Ele é a habitação, Ele é a habitação, Ele é a sombra, Ele é poderoso, Ele é soberano. Traga algumas chegará nessa terra se nós confiarmos nele e cremos nele. Ele é poderoso, Ele é inimigo-tente, aleluia, secar, aleluia, se levantar, mas é para cair. Se você crê no soberano Criador do céu da terra e mar, tudo que é neles, aleluia. Se você crê, o Senhor tem poder para mudar qualquer situação, tem poder para restaurar, tem poder para restituir, tem poder, aleluia, Ele é poderoso. Receba nessa noite, receba para a tua fé, receba para a tua perseverança, receba, aleluia, para a confiança, receba nessa noite, enche esse lugar, Pai, enche nossa vida, enche a igreja, Senhor, enche, Pai, a gente, cada pessoa que entrar por essa porta, Pai. Vai entrando, Senhor, com providência, Pai, nesse coração, nessa mente. Vai preparando, Deus, para uma terra fértil, uma terra árida, que necessita, que precisa, Pai. Oh, aleluia, é dependente do Senhor, do teu favor.
vai enchendo, vai exalando, vai encharcando, vai, meu Pai, aleluia, gritando, vai gritando na sua família e colocar para nos pés nessa noite, Pai. Muito nós estamos ainda, Senhor, olhando, servindo. Meu Deus, nós estamos aqui crendo, confiando no Senhor, crendo que qualquer momento a gente pode decidir, Pai. E Senhor, vai levar de fogo, Senhor, um instrumento, Senhor, como canal, como luz dessa terra, sobre a terra e do mundo. Eu profetizo, Pai, porque um dia minha mãe investiu em mim, aleluia, oração, Deus, tão poderoso. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, tiver, Senhor, família, familiar, parentelas, eu creio que eles vão ser de luz, Pai, sobre a terra, luz do mundo, para a tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Vem forte, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se tem vontade de vir à casa do Pai, seja bem-vindo, amém? Pode ser, pode comentar sua bênção, que eu creio que nada é irmão do Senhor, amém? Receba em nome de Jesus, aleluia. Que o Senhor, Ele é aquele que com certeza nos recompensa, amém? Ele diz, aleluia, que não deve nada para ninguém, amém? Se você veio buscar, aleluia, diz que aquele que busca encontra. Vamos adorar, pode ficar sentado nessa noite, sinta vontade, amém? Na casa do Pai, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos adorando Ele nesse momento, aleluia. Estamos aqui para cultuar o Senhor, aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que me sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. No lugar onde eu vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que me sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar. O Senhor está cuidando de mim.
precisando de uma bênção, de uma porta aberta. Aleluia, creia, que a porta de uma porta. Diga para ele que agora é que sustenta, Senhor. Me pede, não vou perder a guerra, te louvar, mas tentação é mais que estratégia. Posso não ter o amo, mas hoje eu sei esse defeito vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, aleluia, Ele cuida. Glória a Deus, Senhor, Ele cuida. Vamos profetizar, aleluia, grandes coisas, amém? Glória a Deus, profetiza. Esse lugar pode ser você na sua vida, essa casa, uma área da tua vida, aleluia. Grandes coisas profetiza. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Pensa na tua vida. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, Senhor, tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, diga, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por dia. Profetiza, obedecer, acolher a palavra. Profetiza Tiago, profetiza sacerdote, profetiza Delina, profetiza você, pega a cabeça da tua casa. Profetiza, profetiza, Deus é poderoso. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer. Diga para ele escutar, eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Profetiza, abra tua boca e profetiza, poder da palavra. O poder da vida está na vida e na morte. Quem utilizar, comerá do seu fruto. Profetiza, profetiza a vida. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Já viu um Deus maior que esse? Você conhece alguém que é maior que o Criador? Quem foi seu conselheiro? Ei, você conhece alguém? Aleluia! Eu declaro essa noite, aleluia!
Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Profetiza na tua vida, profetiza. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu quero. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. São por Senhor. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Não tem. Nova vez. Nova porta. Nova esperança. Nova fé. Nova amor. Nova amor. Glória a Deus. Vem forte, Jesus. Aleluia. Eu creio que é o príncipe da paz. Aleluia. O autor da fé que gera. Diga graças a Deus. Então peça para Ele gerar, para você receber. Em nome de Jesus. Que a fé pode estar, aleluia, pequena, ou de pequena fé. Ele disse, não foi, aleluia, os discípulos. Aleluia. Amanheceu. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Não faça isso, é maior. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Coletando as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Vai ser exatamente nesse lugar da vergonha. Ele vai te dar tua honra. Ele vai te honrar. Ele é fiel. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olhando as tuas lágrimas e mandou te falar. É que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu quero essa noite, meu fiel.
mostrar, aleluia, a perfeito que Ele vai te abençoar. Ele é o mesmo que abençoa. Receba nessa noite, aleluia. Vem forte para Jesus. Ele é poderoso, aleluia. Soberano, Criador do céu e da terra. Amém? Que está falando nessa noite. Glória a Deus. Senhor, preparou os louvores para carregar, aleluia, para ouvir essa noite. Quando estiver assim, como essa letra vai falar, mas Ele é maior para dar a virada. Estou dizendo que você é um fracassado, que os teus sonhos acabaram aqui, que você é alguém sem valor, que a tua história já acabou e o deserto é o teu lugar. Quem te vê não dá nada por você. Quem te vê não sabe o teu valor, mas tua história não acaba aqui. O teu vale hoje acabou, tua noite já passou e o teu dia chegou. Tá decidido, a tua história vai mudar, tá decidido. A vitória que te dá, tá decidido. Que os sonhos não acabaram. Tá decidido que é tempo de cantar. Tá decidido que o teu choro vai passar. Tá decidido. Quem não te viu verá. Tá decidido, a tua história vai mudar. Tá decidido. A vitória que te dá, tá decidido. Que os sonhos não acabaram. Tá decidido que é tempo de cantar. Tá decidido que o teu choro vai passar. Tá decidido. Quem não te viu verá. E Deus luta por você. Ele luta. Ele é Deus dos pobres. Ele é o Pai, o Alto da Viúva. Ele é o nosso. Quem te vê não dá nada por você. Quem te vê não sabe o teu valor, mas tua história não acaba aqui. O teu vale hoje acabou, tua noite já passou e o teu dia chegou. Tá decidido, a história vai mudar. Tá decidido, a vitória Deus te dá. Tá decidido que os sonhos não acabaram. Tá decidido que é tempo de cantar. Tá decidido que o teu sonho vai passar. Tá decidido. Ele é quem dá virada. Ele nunca te veio. Ele é o mesmo. Ele passou em Cafarnaum. Ele mudou a história dos cegos. Ele mudou a história dos aleijados. Ele mudou a história do mistério. Ele é o mesmo que está aqui nessa noite. Ele pode passar nessa noite na nossa casa. Ele pode passar por nossa família. Ele pode trazer, ele pode fazer um renovo. Ele pode mexer na estrutura. Ele pode mexer na história, aleluia. Ele pode mudar. Ele pode reformar. Ele pode restaurar. Ele é poderoso. Ele decide, tem que impede. Ele está decidido. Aleluia. Deus luta por você, aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor, amém? O Senhor está aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Para trazer o novo. Diga graças a Deus, aleluia. Ele está dizendo para você não parar, né?
Aleluia, não pare. Não pare. Aleluia. Ele já deu ordem. Aleluia. Ele deu a ordem da cruz do Calvário. Está tudo consumado. Diga graças a Deus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Quantos estão querendo essa noite? Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Aleluia! Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado, você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus de Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Ele que deu a ordem, ele dá a ordem, aleluia, tem quem peça. Operando Deus que impedirá. Aleluia. Se ele por nós, quem será contra nós? Aleluia. Suscita. Suscita a vontade na casa do Pai. Muitos podem, aleluia, não valorizar você, o teu nome, a identidade, mas Ele te valoriza. Aleluia. Abandone o barco, pois aonde é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia. Não abandone o barco, pois esse é o deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus de Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Quantos querem ser testemunho? Quantos querem ser? Quantos querem dar o testemunho para restaurar, restituir e ressuscitações de outros? Eu sou Jesus, o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Glória a Deus. Você não vai parar. Você vai ser testemunho para outros. Aleluia. E vão se levantar. Eu creio em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Só quem tem raiz, amém? Aleluia. Só quem tem raiz permanece. Aleluia. Só quem tem raiz testemunha. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, amém? Fica à vontade para adorar o Senhor, para exaltar o santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim.
Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta, só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda agora, como se nada tivesse acontecido. E ainda agora, até o dia raiar, até o dia raiar. Com Jacó, ele perseverou como Jacó, aleluia, ele perseverou a noite toda, recebeu vitória. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda como se nada tivesse acontecido. E ainda só quem tem raiz suporta a sua ideia. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda como se nada tivesse acontecido. E ainda olha o segredo. Quando fui ferido, machucar, e a raiz cresceu. Quando percebi, caluniado, e a raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando me ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Cadê aqueles que estão ainda com raiz, que estão ligados na raiz da vida? Os que estão ligados na videira, resiste, é árvore, que vai dar fruto, é a videira, que dá, aleluia, oxigênio, é a videira, Jesus, até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, hein? Tem muitos louvores lindos para nós glorificar ao Senhor, mas eu creio que a palavra com certeza temos que priorizar, hein? Temos que, aleluia, receber a palavra que nos dá a estrutura, diga graças a Deus. É a palavra que nos dá a direção, aleluia. Eu estou chamando o Diácono Brito para estar orando pelo serviço tentante, amém? Aleluia, glória a Deus. E apresentar os convidados aqui, que eu creio que foi convidado pelo Espírito Santo, tá vendo? O Espírito Santo que conduziu, ele que faz o maior, ele que nos convence, ele que nos com certeza atrai. Diga graças a Deus. No Evangelho de João diz que ele que atrai. Foi ele que te atraiu. Foi ele que te atraiu para você entrar na nossa porta, amém? Glória a Deus, aleluia. Se sinta privilegiado, amém? Aleluia. Agradeço a ele, seja grato a ele, porque é ele que gera em nós o prazer de culto ao Senhor. Amém? Aleluia. Após já orar e apresentar para nossos visitantes, amém? Glória a Deus, aleluia.
está passando para levitar a Ana, amém? Aleluia, louvar essa noite. Creio em nome de Jesus para escolher, amém? Glória a Deus, aleluia. Saúdo a Irleida na santa paz de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aqui temos aqui nos visitando, aleluia. Aqui nessa casa de oração, nessa Assembleia de Deus, aleluia, nessa arca, aqui temos aqui, aleluia, nesse encontro com Cristo, aleluia. Temos aqui nos visitando o nosso amigo Ismael Filho. Também temos aqui fazendo presente, aleluia, no nosso templo sagrado, a nossa querida irmã, aleluia, Elisete dos Santos. A você, Ismael, e a você, Elisete, seja bem-vindos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E se a igreja realmente está feliz com a presença dos nossos queridos irmãos, vamos dar o seja bem-vindo aos nossos queridos irmãos. Vamos dizer assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre, meu querido, volte sempre, minha querida, que a casa do Senhor está sempre de portas abertas para recebê-los. Aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, não perdendo muito tempo, aleluia. Vamos também estar, aleluia, orando pelos dízimos e ofertas. Aleluia. Dízimos e ofertas. Sempre quando chega nessa parte, aleluia, dízimos e ofertas, a pessoa fica um pouco meio acanhada. Aleluia. Não tenho, mas na hora de pedir. Aleluia. Antes de orar, deixa eu falar o que significa dízimos e ofertas, aleluia, para que você não fique mais constrangido. Em lugar nenhum você vá, sabe? Aleluia, os teus dízimos, pode ser também os 10% do teu tempo do dia, que o dia contém 24 horas, ou seja, então você vai dizimar 40 horas, 2 horas e 40 minutos. Essas 2 horas e 40 minutos, você vai estar aqui na igreja, 2 horas e 40 minutos, você vai estar no celular, louvando, orando, aleluia. Esse é o dízimo também, tá? E a tua oferta, você pode dizer, não tenho nada. Quem disse que você não tem nada? Você é uma oferta viva a Deus. Você é uma oferta viva. Tem uma passagem sobre a viúva, aleluia, que ela deu a melhor oferta. Ela só deu umas 5 moedas, não foi a melhor oferta. Aí uma vez uma pessoa perguntou, já comigo, se a viúva não tivesse dado nada, eu disse, ainda assim seria a melhor oferta. Porque ela estava ali se dedicando de corpo, alma e espírito. Era uma oferta viva. Se você vem para ser uma oferta viva, você é a melhor oferta para Cristo Jesus. Agora, se você realmente tem algo, alguma coisa para contribuir, é bom. Para que haja mantimento, para que a gente possa comprar alguma coisa, é bom. Mas você é uma oferta viva. Amém? Glória a Deus. Então, agradeço ao Senhor Deus, porque todos nós somos uma oferta viva. Vamos ficar de pé para adorar? Vamos? Aleluia. Vamos ficar de pé para adorar? Que pode ficar de pé? Aleluia. E é mais ou menos assim. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, obrigado, Senhor, meu Pai, pela compreensão. Deus Pai, obrigado, Senhor Deus, Pai, por, Senhor, a gente ser uma oferta viva perante Ti. Obrigado, Deus Pai, pelas Tuas promessas de abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida ao Teu povo, meu Pai. Porque todo aquele, Senhor, Senhor, que contribui, Senhor, essa pessoa, além de se dedicar a Ti, de corpo, alma e espírito, ela quer contribuir muito mais para contigo. Ela não se contenta simplesmente em estar simplesmente servindo de corpo, alma e espírito, porque quando a pessoa realmente ama, ela quer cada vez ser mais, quer fazer cada vez mais e mais pelo seu amor. Ela quer dar melhores coisas pelo seu amor. Ela quer dar o melhor pelo teu amor, pelo
financeiramente a vida dos teus servos. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Ah, Deus, obrigado, Senhor, Deus Pai, Senhor, pelas ofertas, meu Pai, que também são, meu Deus, os louvores que a pessoa te louva com todo amor, Deus, te louva, Senhor. Ah, Senhor Deus Pai, obrigado, Deus, obrigado, Senhor Pai, pela moeda, Senhor, que significa, Senhor, a parte financeira. Obrigado, Deus, pela vida financeira do teu povo, que eu tenho certeza, meu Pai, que é abençoada em teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, continue abençoando a nossa vida, nos prosperando abundantemente, Senhor, de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas necessidades. Eu te peço e agradeço desde já, na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus pode dizer amém. Palmas para o Senhor Jesus. Vamos já estar isso aqui, aleluia, a levita Ana, aleluia, vai estar contribuindo, aleluia, no seu louvor, e nós, aleluia, vamos estar aqui, aleluia, recebendo. Fala na igreja do Pai esse homem. Pai, eu quero. Pai, eu quero te amar, tocar teu coração e me derramará teus pés. Mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar como tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, o vale do monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Pai. Oh, Deus maravilhoso. Glória. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Não importa onde estiver, olha do monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia. Aleluia,
Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui cultuando a Deus, orando, adorando, e vamos ouvir essa palavra. Porque a palavra de Deus é muito poderosa. Essa palavra é promessa para aquele que crê em Deus, que crê em Jesus, crê no Senhor que é Deus, estarás seguro. Crê nos profetas de Deus e tu vai prosperar. Aleluia. Na vida espiritual e outras coisas o Senhor acrescenta. Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Aleluia. Em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que fala sobre Jesus, o Salvador. Ele é o que salva, que cura, que liberta, é que abre porta onde não tem, é que protege, é Jesus. Esse nome tem poder. Então aqui, no livro de João, aleluia, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala sobre o Salvador Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele, aleluia, me salvou e quer salvar muitas pessoas. Aleluia, assim como ele me salvou, eu falo para ele que você tem valor e ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Então aqui fala assim, João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João fala assim, aleluia, glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eita glória! Aleluia! Aqui é a palavra do Senhor. Pode assentar, irmão. Quero falar do Deus Criador. Um Deus Criador que criou pela sua palavra tudo que o olho do homem vê. É o Deus Criador que criou. Fala que a terra era vazia, sem forma. Mas o Espírito de Deus estava sobre a terra. Estava andando sobre a terra. E fala que esse Deus, o Criador de todas as coisas. Que fala que o céu é dele e a terra é dele. Ele é o Criador de tudo. Lá no céu, onde ele reina para sempre, tem anjo, arcanjo, querubim, serafim. Ele criou pelo poder da sua palavra. E fala que também ele agiu nessa terra, que era vazia. Ele criou o primeiro homem, que fala que foi Adão. Fala que Deus é tão poderoso, que quando queria fazer uma rebelião no céu, Deus conhece o coração de cada pessoa, de cada anjo. Deus conhece, lê a mente, imagine no ser humano da terra. Então, quando queria fazer uma rebelião para querer tomar o lugar de Deus, Deus expulsou, que foi um lá, que o nome dele era Lúcifer, era o regente da adoração, estava regendo os anjos adorando a Deus, só Deus digno de toda adoração. Por isso que fala, adorarás somente o Senhor teu Deus, nele prestar em culto. Então os anjos estavam adorando, mas tem um lá, o regente Lúcifer, que queria sentar na cadeira de Deus, queria ser igual a Deus, mas ninguém é igual a Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é justiça também. Ninguém é igual a Deus. E naquele momento, Satanás, ele teve que sair do céu. Era Lúcifer, agora ficou o nome dele Satanás. E fala que até essa parte dos anjos desceram para a terra. Saíram do céu e vieram pela galáxia, pela atmosfera. E fala que por isso que tem espírito maligno na mata, no ensaio e na terra. Por isso que tem que olhar até nos aviões para não ser derrubados. Quantos aviões foram derrubados? Porque há força maligna sobre a terra. Porque eles saíram lá, caíram. Porque teve lá a ordem de Deus. Fala que o anjo de guerra Miguel, o seu exército,
foram para a batalha e o inimigo perdeu, porque Deus é poderoso, Deus é maior. Quando demanda até o diabo tem que obedecer a Deus. Porque ele criou todos os anjos, aqueles que se rebelaram contra Deus caíram para terra, viraram demônios, espírito maligno, espírito imundo, e ele tem raiva do ser humano. Ele tem raiva do homem, porque Deus criou o homem. Depois que ele caiu de lá, Deus criou o homem. Fala que Deus disse, agora eu vou formar o homem de pó, pó da terra. Deus é tão poderoso, tão grande, tão inteligente, que ele fala que não tem sabedoria, peça a ele, porque ele dá. Ele criou o homem do pó da terra. E ele pegou, sabe que é o pó da terra. Deus fez o homem tão frágil. Tinha tanta metal para Deus usar o homem, podia ser o homem de aço, o homem de ferro, o homem de prata. Mas Deus disse, não, fazer um homem bem fraco, porque ele vai precisar de mim. Bem frágil, porque ele vai correr para mim. Deus criou o homem do pó da terra. Do pó criou. Porque ele que é poderoso, ele que é forte. O homem é fraco, precisa de Jesus, de Deus que é forte. Ele pegou o homem do pó da terra. Ele fez o boneco. Deus pegou o homem com a mão. Quando ele foi criar o universo, ele falou assim, haja sistema solar, haja planeta, onde haja terra, haja montanha, haja água. Ele organizou tudinho, pelo poder da sua palavra. Mas agora o homem foi diferente. O homem ele pegou no barro. Deus pegou o homem com a mão. A mão dele era tão forte que ela pode pegar o homem lá, sabe de onde? Lá da doença, lá do abismo, lá, sabe de onde? Do fundo do poço, lá da depressão. O homem, quando eu falo da mulher também. Deus pode pegar o homem e trazer ele para a sua presença, porque a mão de Deus é poderosa, ela é grande, ela está, sabe o que? Pronta para agir. Quando o homem clama, socorro, meu Deus, me ajuda. A mão de Deus vai em conta. Porque ele criou com a sua mão, criou, fez um boneco. E sabe o que aconteceu? Ele soprou o espírito da vida. Sopro de Deus. Estamos respirando, o coração está batendo, o sangue está circulando. Deus criou o homem, colocou os órgãos, fígado, rim, intestino, mas o homem muitas vezes não cuida do corpo, está bebendo, fumando, se drogando, está matando aquilo que o Senhor criou, está matando ele próprio. A palavra de Deus fala, não matarás, mas o homem muitas vezes está tão viciado, o inimigo oprime o homem de uma forma que só Deus para tirar o homem da mão do inimigo, do império das trevas para o reino de luz. Quando o homem diz, Senhor, socorre, eu não consigo, me ajuda, aí o Senhor vai e conduz o homem. Ele só quer que o homem clame por ele, porque o homem é tão frágil, mas Deus é forte, ele salva, ele cura, ele liberta, ele é poderoso. Aí Deus criou o homem com a mão, socorro, fôlego de vida. Sabe o que é o fôlego de vida? Estou respirando, o coração está batendo, estou respirando. O Senhor dá para o homem um tempo de vida na terra, fôlego de vida. Mas eu falo aqui, não vai novo, velho das capas. Teve um jovem que falou, pastor, não quero ficar velho, então morre novo. Porque todos nós já vamos sair, mas tem promessa para nós. Sabe o que é a promessa? Se tu for obediente de teu pai e tua mãe, tu honra o teu pai e tua mãe, que é o homem de Deus, o servo de Deus, que está orando por ti, pode ter certeza, tu vai ter vida longa. Isso é promessa. Toda a palavra de Deus, se não obedecer, tem promessa para nós, para a nossa vida, é cheia de promessa. Muitos não querem saber de Deus e o inimigo está levando. Mas quando o homem busca Deus, pode ter certeza, a alma do homem é tão preciosa. Por isso que Deus soprou fôlego de vida. Deus soprou uma alma dentro do homem. E Deus soprou. A alma é eterna, o corpo é pó. O corpo vai para debaixo da terra. O corpo no segundo dia já está fedendo, tem que enterrar logo. É só 24 horas, tem que logo enterrar. Mas a alma é preciosa, a alma é eterna. A alma tem valor, por isso que o diabo ele está com raiva e tem inveja do ser humano, porque qualquer momento aquele que está bebendo pode dizer, não quero mais isso, quero Jesus, pronto. Já perdeu, aquele que está na droga, não quero mais isso aqui, eu quero Jesus, o inimigo já perdeu, porque a palavra do Senhor todo longo. Aquele que está no mundo da festa, alguém pregar para Jesus, diz, eu quero mais essa vida velha, eu quero uma nova.
Mas só que o inimigo, ele não quer perder, porque ele já está condenado. Vai chegar o dia do Satanás, o demônio, ficar no inferno, o inferno vai cair do lago de fogo. Vai acontecer, o Apocalipse, isso é a verdade, a palavra de Deus. Então, o Senhor, Ele ama o homem. Deus Pai ama o homem. Por isso que Ele escreveu na sua palavra. Porque Deus ama o mundo de tal maneira. É amor de Deus. E Deus, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como Deus criou o primeiro homem, soprou fluido de vida, uma alma, espírito, fala que Deus colocou o homem num lugar especial, o jardim do Éden, jardim da provisão de Deus. O homem nem precisava trabalhar, irmão, Deus dava tudo para ele. Fruta, tudo tinha no jardim do Éden. O trabalho do homem era esse, que Deus falou a sério, dá o nome aos animais. O homem olhou os animais, que vai ser onça, vai ser cobra, vai ser a grave, e eu fui colocando o nome dos animais. O homem deu inteligência para ele e colocou a mente dele para funcionar. Aleluia. A mente do homem funciona bem. O homem só sabia o que era bom, estava na inocência. O pecado não tinha chegado até o homem, e o homem estava obedecendo a voz do Criador. O homem conversava com Deus, Adão conversava com Deus, dialogava. Fala aqui, Adão diz a meu pai, cadê meu pai? Pai, vem cá comigo conversar. Adão falava, pai, para Deus. E Deus colocou ele com a mente perfeita, mente santa. E fala que ele colocou o nome dos animais. Trabalhou para Deus, ganhou um presente. Foi a Eva, a mulher. O Senhor olhou e disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora, uma mulher para estar com ele. E falar que Deus fez o homem dormir, um sono profundo. E falar que o homem dormiu um sono profundo, Deus operou. Deus é maior do que a medicina. A medicina engana, não tem mais jeito para Deus, tem, irmão. Não tem mais jeito, vai para casa, vai morrer em pouco dia. Quando a pessoa começa a clamar por Deus, Deus me cura, faz um milagre, e começa a fazer voto, começa a congregar, e fala aliança com Deus. Senhor, eu quero te servir, me dá vida, eu quero ainda ficar vivo, Senhor. Ele faz um milagre. Ele é maior do que a medicina. E fala como ele dormiu e Deus operou. Tirou a égua da costela do homem. E fala aqui, ele tirou da costela, não foi da porta, não foi da barriga, foi da costela. O homem dá junto com a mulher, não a mulher ir lá na frente, deixar o homem para trás, o homem vai na frente, deixa a esposa, é para andar de mão dada, homem e mulher. Aleluia. É homem e mulher. Andar de mão dada, o homem é o protetor da família. Aleluia. O homem é aquele que está provendo, tudo isso o homem faz. O homem é mais forte, a mulher é mais frágil. É o vaso mais frágil, mas o homem precisa de Deus. Porque é Deus que dá força para o homem. Quando o homem está com Jesus ligado, ele é forte. E fala que aconteceu, sabe o quê? Que ele começaram a ficar o quê? Ficar alegre e feliz o homem com a sua esposa. Quem fez o casamento foi Deus. Deus uniu ele. E aquilo que o homem une, ninguém pode separar. Hoje a gente pensa casa depois de escada, casa depois de escada. Tem muito no mundo que a galera já 3 vezes, 4 vezes. Mas casamento é uma só vez. Fala, o padre, o pastor fala até que a morte separe na igreja. Mas só que a morte com Jesus só viaja para o reino dele. E lá nós vamos ser só irmão em Cristo Jesus. Então o que aconteceu? Que eles começaram a ficar alegre e feliz. Deus fez a família com propósito. Família vai estar na presença do Senhor, vai estar em contato com Deus. Então, o Satanás ficou passeando pela terra, olhando e disse, essa família aí, ela está com Deus. Deus trouxe esse homem, essa mulher, ele fica observando, ele só fica observando ao nosso homem, derredor. Essa família aí tem alegria, tem paz, eu não tenho isso. Ele fica, não tenho paz, não tem alegria, está condenado. Ele tem raiva, ele tem ódio, ele quer colocar no coração das famílias também a raiva e ódio, a desunião, a família tem que estar unida, porque tem promessa. A promessa é essa.
e faz de tudo para o homem brigar com a mulher quer respeitar o homem, e faz de tudo porque quer destruir a família, porque a família é um projeto de Deus, uma família. E os filhos são herança do Senhor. E sabe o que aconteceu? O inimigo ficou observando e disse: eu vou tirar a Eva de perto do Adão. E o Adão, na hora, deixou a Eva correr muito lá, sabe onde? Lá no jardim do Éden, foi correndo, deixou Adão para trás. Aí o inimigo: agora eu vou pegar a mulher. A mulher é a parte mais frágil, eu vou perturbar ela, vou estar aqui, ó. A mulher gosta de ouvir, mulher. Por isso que você tem que dar carinho para a tua esposa. Se você tratar mal ela, é uma só carne, você está maltratando o teu próprio corpo. É uma só carne. Então o inimigo diz: eu vou até a mulher, eu vou enganar ela. Ela gosta de ouvir, eu vou falar com ela. O inimigo foi assim de mansinha. Ela estava passando, olhou um fruto que era proibido. Deus disse: olha, não pode comer desse fruto que é do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que tu comer, tu vai morrer. Deus avisou Adão e a Eva. Então o inimigo afastou o casal, a Eva ficou distante dele, atrás de quem? Do vaso mais frágil. O inimigo também, ele sabe, ele conhece a palavra, mas ele é rebelde, ele não obedece. E nós temos que conhecer a palavra, aprender e colocar em prática para nós ser abençoados por Deus. E sabe o que aconteceu? E quando ele foi dizer: come desse fruto, não posso. O meu Criador, meu Pai, falou que não é para fazer isso, porque se eu comer eu vou morrer. Que nada, tu não vai morrer não. Tu vai ser igual a Deus, tu vai conhecer o bem e o mal. E a mulher na hora ficou furiosa. O inimigo começou a falar com ela, a janela foi aberta. O nosso corpo é cheio de janelas. A janela foi aberta, ela começou a ouvir. Por isso que nós temos que ouvir, sabe, que é a palavra de Deus, ir na adoração. Se você ficar muito do mundão, ouvindo a música do mundão, você vai estar contaminado dançando no meio. Contamina, o ouvido contamina. Então ela só sabia o que? Fazer o bem, inocente. Mas o inimigo começou a falar no ouvido dela. Ela queria também ser igual dela. Tinha curiosidade de conhecer o mal, porque isso vai conhecer o bem e o mal. Só sabia o bem mesmo. Então veio pelo ouvido e ela viu. Então ela ficou odiando o fruto, ela ficou vendo, ela cobiçou. Então nós temos que estar atentos. O que é que nós vamos ver? Porque o pecado vem pelo ouvido, vem pelo olho. O pecado é assim. E depois ela começou a ver e desejar. E depois ela foi e tocou. O pecado vem pela mão. Quantas pessoas aí já não furaram, já não mataram. Mas tudo que planta colhe. Se não se arrepender, o outro vai matar ele, irmão. Porque a lei, ela está em ação. Por isso ela deve estar com Jesus. Jesus é a graça. Jesus nos ensina a ser manso, limpo de mão, puro de coração. Então o ser humano, ele pode aqui também pecar pela gente. Então depois ela pegou o fruto, ela segurou e comeu, pecou de novo. Abriu, sabe o que? A casa dela para o Satanás entrar. Abriu a janela da casa dela e o inimigo entrou. Desobedeceu o Criador, o Pai, desobedeceu a ordem do Pai para ouvir a voz de Satanás. E aí, ela chegou ao marido: come aí. Que isso, mulher? Estou com medo, vai morrer aqui nada, eu não estou morta, não estou viva, eu já comi, não morri. E na hora ele comeu, e depois o Senhor disse: Adão, onde tu estás? Deus foi atrás de quem? Do Adão, porque o Adão era o responsável da família, o homem é responsável. Deus, quando quer falar com a família, fala com o homem primeiro. Adão, onde tu estás? Ah, Senhor, estou aqui, bem escondido. Por que tu estás escondida? Ah, Senhor, a mulher que tu me desse, ela fez eu pecar. Adão colocou a culpa na mulher. Ao invés de chegar assim: Senhor, eu pequei, eu errei, tem misericórdia, Jesus. Se ajoelhar, rasgar o coração e dizer: Senhor, a mulher que tu me desse, ela fez eu pecar. Colocou a culpa na mulher. Mulher, por que a serpente me enganou? Colocou a culpa no Satanás que entrou num corpo de uma cobra e falou com ela. Porque não tinha ainda corpo de gente, ele teve que entrar no corpo de uma cobra, falar com a mulher, Satanás, e ela cedeu e ele fez Adão e Eva pecar.
Então todo pecado separa o homem de Deus. O que separou o homem de Deus? Deus amou, Deus criou o homem para ficar perto dele, foi o pecador, foi a rebeldia, desobediência, separou. Aí todo pecado tem as suas consequências. Deus é pai, mas ele também repreende o filho que ama. Por isso que não é bom pecar não, porque tem consequência no pecado, tem dor, tem sofrimento. Aí vem a consequência para Adão. Deus disse a Adão, eu vou te dar o melhor. Ele deu só o melhor para Adão, sabe o que foi? A veste que ele deu, porque Adão fez a veste de folha. E Deus teve que matar o primeiro animal para tirar a pele do animal, dar para Adão, que ele tinha que andar agora no meio do Grã-Panã. Grã-Panã ficou revoltado com os animais. Grã-Panã começou a querer pegar Adão. Deus disse, e quando essa cultura isso aí não serve não, essa folha. Vou te dar uma roupa para melhorar, te não sofrer muito. Pegou, matou o animal, tirou o couro, colocou a roupa em Adão e Eva. Toma. Agora os animais ficaram bem ferozes. Agora soja na mata, é Grã-Panã, é tanto bicho, é onça. Adão tremeu, porque conheceu o mal. A natureza ficou também, sabe o que? Começou a dar, sabe o que? Espinho, capim-bravo. Eu só disse, olha agora, o sol do teu corpo, o sol do teu rosto, tu vai comer o teu pão. Agora tu vai cultivar a terra, agora tu vai suar, cultivar a terra, adubar para poder dar, sabe o que? A exploração. E a mulher, olha, tu vai ter agora filho com dor. Para ter muito filho, 10 filhos tem que sofrer um bocado, é dor, o primeiro dor, o segundo dor, o terceiro. Mamãe teve 10. Mamãe teve 10, se for esse com mulher, uma já está na glória, já tem 9. Então é isso. Tem mulher que vai para lá uma vez, foi uma sobrinha da pastora ainda orando, de nada da menina ter filho, nada, bora, está em risco de vida, a mãe orando, a criança nasceu e a mãe sobreviveu, graças a Deus. E não é serva de Deus, uma oração do justo, tem muito efeito. Contei com o crente, vai ser uma missionária, vou fazer muita obra de Deus. Vou querer deixar a vida dela, do filho dela, todo dor vier à terra que Deus permitiu. E depois o Senhor chegou lá com Satanás, que entrou na cova e disse, tu vai rastejar sobre a terra, vai comer o pó da terra. Irmão, o inimigo só come porcaria. Nós comemos o feijãozinho, o charque, o franguinho, o inimigo, Satanás. Quando ele quer alguma coisa, e deseja, e tem que usar alguém, o instrumento dele, para comer sangue de rato, comer coisa podre. É isso, irmão. Se esse vai comer, não sofre. E se não fizer direitinho, pega açúcar, apanha do Satanás e sofre. Mas quando Jesus nos chama, ele quer dar o melhor para nós. E fala que aconteceu isso. E o homem ficou separado. Saiu do jardim do Éden, lugar de privilégio. O anjo lá ficou até hoje, está guardado o jardim do Éden. O anjo ficou com a espada lá, dele, espada de fogo, lá ninguém entra. E o homem começou a trabalhar no terra. Mas o Senhor deu uma ordem, crescer, multiplicar e encher a terra. A terra agora está cheia. O Brasil está cheio de gente. Quer ver a Índia? E o Japão está cheio de gente. Encheu a terra, e obedeceu essa ordem, crescer, multiplicou e encher a terra. Encheu de gente a terra. Cresceu de gente, multiplicou muita gente na face da terra. Aí fala que Deus ama o homem, não desistiu do homem. Por amor, Deus enviou Jesus nessa terra. Jesus já está diante do Pai. Jesus também aleluia, Jesus que tem poder, Jesus é eterno. Ele veio do céu para a terra. Mas para vir nessa terra, Jesus tinha que ser sacrifício. Porque no tempo passado, o homem não morrer no pecado, tinha que matar a ovelha, o aninho, bem gordinho, não podia ter ovelha cega nem manca, nem ferida, era o melhor. A ovelha gordinha de um ano tinha que matar a ovelha para que o homem não viesse morrer no pecado. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Todo homem estava condenado, afastado, inimigo rindo.
inimigo estava, sabe o quê? Com a chave da morte do inferno. Ele estava, agora ele não está mais. Aí Jesus teve que sair de perto do Pai, vir nessa terra. Agora ele tinha que vir em forma de quê? De homem. Corpo de homem. 100% Jesus, 100% dele, Jesus é Deus, mas 100% homem. Porque o sacrifício que Jesus ia fazer pela humanidade ia ser como homem, ia sofrer como homem. Então Jesus pegou um corpo de homem. E ele veio nessa terra por amor ao Pai. E Deus nos ama demais, irmão. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todo venha a ser salvo. Por amor ao Pai, Jesus veio nessa terra. Fala que Deus olhou a terra, Israel viu, na cidade de Israel viu Maria, uma virgem, estava com vontade de casar com José. O sonho de Maria era casar com José. José já tinha até dinheiro para pagar o dote, porque no tempo passado tinha que ter dinheiro para pagar o dote. Chegar lá para o pai não pode dizer assim: eu vou casar com a tua filha, quanto é? Tanto, vou te pagar. Porque o pai criava, dava comida desde pequenina. Quando a mulher ficava moça, o que queria casar tinha que pagar o dinheiro para o pai liberar a filha. Era assim que era naquele tempo do povo de Israel. Então naquele momento Maria já estava o quê? Já prometida para casar com José. Já era virgem, mas antes do homem possuir Maria. Fala que Deus enviou o anjo Gabriel até hoje. O anjo chegou com Maria e falou: Maria, tu é uma mulher agraciada. E na hora ela ficou alegre e feliz com essa pronúncia, que é uma mulher agraciada, que é uma mulher feliz, que é uma mulher privilegiada. Glória a Deus. Porque Deus viu em ti uma responsabilidade para te cuidar do filho dele. Aí o anjo falou: tu terás um filho, Maria. E o nome dele será Jesus Cristo, porque ele vai perdoar esse povo dos seus pecados. Então o povo estava cheio de pecado, só que podia perdoar aquele povo que estava no pecado é Jesus. E na hora ela disse: mas como é isso? Eu ainda nem casei, estou prometida ainda, estou noiva, eu nem casei. O anjo: não se preocupa, que o Espírito de Deus vai te envolver, Maria. Essa criança vai ser gerada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio santo, puro. Jesus veio, o próprio Espírito de Deus criou dentro do ventre de Maria. Criou Jesus, sabe que de ouro, porque Jesus já existia no céu. Ele com a terra teve que criar, sabe que? Osso, pele, sangue, coração e intestino. Fez Jesus 100% homem. Jesus nasceu. E quando ele nasceu, queriam matar Jesus, mas não conseguiram matar Jesus. Porque o pai estava de olho no filho dele. Fala que Herodes ficou furioso quando os magos foram seguir essa estrela para ver Jesus. Porque a profecia estava falando que ia nascer o Salvador, o Messias, para libertar o povo que estava cativo pela força de quem? De Roma. Onde o imperador, onde César estava comandando muitas cidades, até Israel estava escravo, porque o salário do pecado é a morte. Então o inimigo estava usando um imperador para fazer maldade até com o povo, para surrar, para prender, para maltratar, para fazer escravo, assim que o inimigo faz com as pessoas que estão no mundo. Ele usa, escraviza, não rouba, né? Droga, no vício, ele maltrata, ele coloca na cadeia, ele bate, ele faz jogo, joga para um lado para o outro. Por quê? Porque o inimigo tem força. É só Jesus que pode salvar o homem. Então o povo de Israel também está escravizado. Estava esperando o libertador, o Salvador que ia libertar ele da escravidão de Roma, do César. Aí Jesus nasceu. Aí os magos foram seguindo a estrela para levar presente para Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura, porque naquele lugar não tinha um lugar para alugar. Olha, ela disse: vamos ficar aqui no meio dos animais, vamos ter uma cobertura, Maria. Vamos ficar aqui, Maria disse: bora. E ela teve Jesus naquele local.
Jesus nasceu naquele local, rico, mas se fez pobre, para o quê? Para salvar a humanidade. Deixou o trono de glória, no céu tem ouro, tem prata, tem tudo, se na terra tem ouro, imagine no céu. Mas Jesus veio, nasceu, recebeu o presente, ouro e incenso e mirra. Os homens que foram até Jesus chegaram lá para abençoar o mistério de Jesus. Ouro, o homem era o rico, ouro para Jesus, Salvador, incenso e a mirra, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus nasceu, cresceu, com 12 anos pregou a palavra, cheio de poder, de sabedoria e entendimento. 12 anos, aí Jesus de 12 anos, ele ficou um pouco escondido, Deus escondeu Jesus. Mas com 30 anos Jesus saiu pregando a palavra. E sabe o que é a palavra de Jesus? Até hoje, arrependeu porque está próximo ao reino do céu. O reino do céu está muito perto do homem. O homem, o que é que ele pode fazer para ser salvo? É só se arrepender. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quando o homem se arrepende, reconhece que ele está no caminho largo, reconhece que o caminho largo é abismo, é inferno. Quando o homem compreende a palavra, ele corre para Jesus se arrependendo. Ele corre para Jesus fazendo uma aliança, e essa aliança é uma aliança de sangue. Glória a Deus. Porque Jesus já pagou o preço 2.000 anos atrás, por toda a humanidade. E quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, com 30 anos, falou: arrepender porque está próximo o reino dos céus. E começou a chamar: vem Pedro, segue-me, eu vou ser pescador de homem. Irmão, Jesus, conhecendo o coração do homem, chamou Pedro. Pedro, o dia que Jesus chamou ele, foi o dia que Pedro não estava conseguindo nada. O homem sem Deus, ele não é nada. O homem sem Deus é um cano seco, é uma folha seca. O homem sem Deus, ele não pode fazer nada. O homem sem Deus é escravo de ninguém. Agora o homem com Deus, ele vai viver. Então fala que Pedro, no momento mais difícil, que ele passou a noite toda pescando, madrugada pescando, amanheceu o dia, não pegou nada, a rede estava seca, foi limpar a rede, tirar as folhas, foi limpar a rede. E Jesus chegou naquela hora que ele estava triste. Agora, o que é que meus filhos vão comer? Não peguei peixe, não tem nada. Ficou preocupado, mas Jesus chegou com Pedro, na hora difícil da vida dele, disse: Pedro, me empresta o teu barco. Pedro disse: tudo bem, Jesus, fica com o barco aí, eu quero ministrar a palavra. Pode usar o barco aí, Jesus. Não tinha microfone de caixa como eu tenho aqui. Jesus, ele ficou no barco de Pedro, fez um púlpito e soltou a voz para a multidão ouvir. E a multidão estava querendo. Muita gente querendo uma cura, um milagre, querendo uma porta aberta, pessoas que estavam oprimidas, espírito maligno, o pai levava o filho para Jesus repreender o mal, e estava, sabe o que? Muita gente, Jesus ministrando a palavra. Arrependemos porque está próximo do reino do céu. Essa é a mensagem de Jesus. Mas quando terminou a mensagem de Jesus, Jesus foi lá com Pedro. Todo que ouve semear no reino de colhe. Lança a tua semente, vai colher. Lança o teu pão nas águas, porque a água ela enche e ela seca. Quando você lança o pão na água, se ela estiver secando, a maré leva, mas quando ela encher, ela traz de volta para si. Por isso que fala, aquele que planta, colhe. Então Pedro prestou o barco e Jesus ministrar a palavra. Vida foram salvas, libertas, transformadas. E depois Jesus chegou com Pedro: Pedro, pega o teu barco, vai para um lugar fundo, joga lá a tua rede. Aí Pedro disse: Senhor, eu pesquei a noite toda e não consegui nada, Senhor. Aí Pedro na hora analisou, mas sabia que a palavra de Jesus tinha poder, tinha autoridade. Porque Pedro viu Jesus pregando a palavra, Jesus sendo salvo, curado, liberto, o demônio correndo, que era uma multidão. Ele disse: mas sobre essa tua palavra aí, eu vou lançar a rede. Então Pedro foi na palavra de Deus. Quando ele lançou a rede, sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus, que é poderoso, que conhece o mar, conhece o peixe, criou os peixes. O Senhor dá ordem até os peixes. Jesus disse: pode ir lá, capô, dentro da nossa rede. E os peixes obedeceram. E fala que Pedro
chamou os amigos, vem pra cá, me ajuda, que tem muito peixe, me ajuda a tirar essa rede, vai ter peixe para tudo nós, vai partir a bênção. E foi daí, repartiu a bênção, a bênção foi tão grande que ele repartiu. Mas depois que Jesus chamou, vem Pedro, segue, tu vai ser pescador de homem. Aí Deus chamou Pedro. Pedro seguiu Jesus, deixou o barco e seguiu Jesus. Sabe o que é prioridade? Quando uma pessoa se lança na mão de Jesus, uma pessoa da família, pode ser esposa, agora vem a mulher, vem um filho, uma pessoa. Aí Pedro se lançou, foi embora, deixou, sabe o que? Deixou a rede, deixou a pesca e seguiu Jesus, foi abençoado. Porque com Jesus tem provisão. Não falta nada, porque o Senhor Jesus, nosso pastor, e nada mais faltará. Então Pedro fez uma aliança com Jesus. E Jesus foi chamando Pedro, Tiago, Tomé. Se Jesus chamou um pescador, chamou incrédulo também. Tomé, que era incrédulo, viu o milagre, maravilha e creu em Jesus. Esse é o Filho de Deus, esse é poderoso. Tomé teve que ver para crer, mas ele foi discípulo de Jesus. Judas também seguiu Jesus, traiu Jesus lá na frente, mas muitos ficaram firmes com o Senhor. Ele foi atrás do Tadeu. O Senhor foi chamando João e chamou, até hoje ele está chamando. Me chamou o irmão aqui, ele está te chamando pelo teu nome também. Para te fazer uma aliança com Jesus, para te ser abençoado na terra. E quando tu parar de respirar, porque o fogo de vida é de Deus, os anjos já estão ao teu lado para te levar. Por que eu falo isso? Porque a minha mãe já está na glória. E quando a mãe andava a parir, ela dizia, eu sonhei que a senhora sonhou. Eu sonhei que tinha um bocado de criança lourinha perto de mim. Eu disse, e os anjos, cadê lá não? Depois ela ficou doente, 77 anos a mãe foi. Eu vou dizer, tudo bem. Já que o senhor quer levar, então leva logo, deixa ela sofrer. Leva logo, senhor. No céu é alegria, a paz. Foi embora, irmão. Está reinando para sempre, irmão. Eternidade no céu. E sabe o que acontece? Que Jesus chamou, foi chamando, e depois Jesus foi para a cruz. Já estou terminando. Jesus foi para a cruz. Ele fez maravilha, ele salvou, curou, alimentou, ele multiplicou o pão de peixe, ele andou sobre o mar, ele salvou muita gente, ele chamou mulheres para fazer a obra dele, homens, jovens, mas chegou o momento de Jesus ir para a cruz. Aí Jesus, ele sabe que é sofrimento, irmão. Ninguém sofreu mais do que o Jesus, o nosso Salvador. Ninguém sofreu mais do que ele. Porque quando Jesus foi para a cruz, antes de ir para a cruz, ele foi orar. Foi no Monte das Oliveiras. No Monte de Getsemane. No Monte de Getsemane. Ele foi orar. E quando ele foi orar, ele levou, sabe o que? Os discípulos. Pedro, João, Tiago. Pedro, João e Tiago foram com ele. 3 discípulos. De 12, 3 se destacaram, porque buscaram Jesus. Você pode se destacar se você buscar Jesus. Aleluia. Se destacar na presença dele. O Senhor levou 3 para orar. Jesus disse, fica aqui orando que eu vou orar mais na frente com meu Pai. Jesus está angustiado. Jesus está sentindo que já está chegando o momento de sofrer. Aí ele foi orar. Ele ora, irmão. Olha que eu já fiz exercício quando eu corro, eu sou muito, minha camisa encharca. Eu gosto de correr na praça. Eu gosto de fazer esporte. Mas Jesus, irmão, ele foi orar e suou sangue. Suou sangue, irmão. O sangue dele já estava, sabe quem, querendo sair. Para acontecer que o Pai falou, profecia, que Jesus, ele ia sofrer, o sangue dele ia espirrar, o sangue dele ia espirrar para que todo viesse ser salvo. Porque é o sangue dele que tem poder para perdoar pecado, é só o sangue de Jesus. O sangue dele tem poder para proteger as famílias, é o sangue de Jesus. Aí ele soou sangue. Disse, Pai, se você faça de mim esse carne, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Então Jesus disse, Pai, eu estou sofrendo, mas faça a tua vontade, não faça a minha. E pela segunda vez ele orou de novo. Voltava, o discípulo estava dormindo, roncando. Jesus passou uma batalha espiritual com o discípulo, na hora não ajudaram, estava dormindo, porque era uma batalha
espiritual com Jesus. Tem um momento que a gente passa a batalha só nós, irmão. Só nós orando, o Espírito de Deus dando vitória. O Espírito de Deus estava com Jesus lá, era cheio do Espírito de Jesus. Mas os discípulos estavam dormindo. Pela terceira vez, vocês estão dormindo, vigiai e orai para que não caia em tentação. Jesus se preparou para ir para a cruz. E quando Jesus saiu pela terceira vez da oração, os anjos vieram e serviram Jesus. Serviram Jesus. Então veja, sabe que é um banquete para Jesus espiritual. Os anjos chegaram, toma Jesus, o Pai mandou para ti. Toma, pode comer, espiritual. Sabe o que foi, irmão? Jesus estava o quê? Angustiado, Jesus recebeu o Pai Espírito. Jesus estava o quê? Estava sentindo a opressão, Jesus deu graça, deu poder, deu coragem de marchar no caminho do sofrimento. Jesus foi. Aí quando ele saiu de lá, pronto, já saiu forte para a cruz. Já saiu forte. O homem espiritual estava cheio, ele era 100% Deus, 100% homem. Então Deus que está dentro dele estava forte. Forte. O Deus, Jesus estava forte. O corpo vai sentir dor, vai sofrer, mas aqui dentro tem um Deus, aqui dentro desse corpo. Foi uma coisa. O que aconteceu? Aí teve o quê? O caminho foi caminho de sofrimento. Olha que quando Jesus já vai descendo lá, vem Judas Iscariote, o beijo da traição, beijou Jesus no rosto. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Só que depois ele jogou fora a moeda, chorou, mas não se arrependeu, teve só remorso. Não adianta ter remorso, irmão. A pessoa chora no outro dia, está pecando, chora, está pecando. Irmão, para a pessoa sair do pecado tem que se arrepender, não querer mais. Aquele que roubar, não rouba mais. Aquele que matar, não mata mais. Aquele que fazer coisa ruim, aquele que ficar na fé, não vai mais. Agora vai festejar Deus, vai estar cheio de Espírito de Deus, vai estar agora com o coração bondoso, vai estar socorrendo e não caído, porque isso é transformação de vida. E Jesus, na hora, ele saiu. E na hora, traiu Jesus. Lá na frente, mais Pedro queria defender Jesus. Dormiu muito, não vigiou, cortou a orelha no soldado. Recebeu uma palavra, olha, Pedro, pela espada, tu feriste pela espada, tu vai ser ferido. Pedro ficou velhinho quando foi morrer, ele disse, não quero morrer como o mestre Jesus, de cabeça para cima. Eu quero morrer na cruz de cabeça para baixo. Prega na mão, prega no pé, espirrou o sangue, Pedro foi salvo. Pedro tirou o sangue para toda novinho, mas Pedro depois se converteu e foi para o céu. Lá ganhou um novo corpo, tá cheio de glória. Mano. Por isso que nós temos que saber plantar. Porque tu planta, tu colhe. E eu, Jesus andando, no caminho do sofrimento, estava ministrando a palavra, está ensinando. Até no sofrimento, Jesus está ensinando os seus discípulos. Até no sofrimento, Jesus não ensina. Tem pessoa que está sofrendo, mas Jesus está ensinando. Está ensinando pela palavra. Está ensinando porque Jesus sofreu, mas está ensinando as pessoas. Está ensinando. Lá na frente mais. Fala que Jesus foi interrogado pelos sacerdotes da época, pelos príncipes. E Jesus, cheio de sabedoria, Cordeiro de Deus, manso, falar só a palavra que era para falar. Foi até o governador interrogou, não viu nada. Jesus, esse homem é santo, esse homem ele ajuda, esse homem não fez nada. Eu vou soltar ele, não solte não. Então vou lá, minha mão, até o governador lavou a mão dele. Mas era para acontecer isso. Barrabás foi até solto, prisioneiro. Soltaram Barrabás e disseram, Jesus, queremos que Jesus vá para a cruz. Jesus, até no sofrimento, ainda deu uma oportunidade para Barrabás. Barrabás é um homem cruel, um homem fora da lei, um homem que está sentenciado, mas soltaram Barrabás, porque no tempo da paz tinha que soltar um prisioneiro. Barrabás foi solto. E na hora resolveu, Barrabás, vou morrer no teu lugar também. Hoje tu vai sair daqui, vai sair da cadeia. Só olhar Jesus fala. E Barrabás sai de lá e Jesus carregou a cruz. Antes de carregar a cruz, pegou chicotada. 40 chicotadas, mais 40 chicotadas, mais 40 chicotadas. 4 vezes 40 chicotadas do corpo. Para se cumprir a escritura. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías falou que ia ser moído pelas nossas transgressões. Moído como um picadinho.
Jesus apanhou muito, sangrou. O carrasco estava lá metendo chicotada de osso e rasgava a carne de Jesus, peitoral, panturrilha. Jesus ficou, sabe o que? Deformado. O rosto, todo o corpo dele. Inchado, deformado. Carregou uma cruz pesada. Carrega a cruz. Jesus foi para o Monte da Caveira. Monte da Caveira, onde morria homens fora da lei, homens perigosos, homens que já tinham feito muita maldade, morriam daquela cruz da caveira. Aquela montanha da caveira, onde colocava uma cruz lá, morria a morte de cruz. É a pior morte para o ser humano, é a morte de cruz. Morre aos poucos, morre sofrendo, morre aos poucos. E fala que Jesus, ele carregou a cruz. Caiu, pareceu ser ele deu lá para ajudar Jesus. E quando chegou lá, pregaram. Não é se prega tem por nome, não, irmão. Prega entrou, foi grande. Jesus sofreu por nós, irmão. Só não vai ser salvo quem não quiser. Porque a palavra vai sendo a todos estão ouvindo, todas as nações, todo ser humano vai ouvir a palavra, até o índio está ouvindo, até na diga dos índios, outra diga o Senhor está usando, cada país na própria língua para falar de Jesus salva, cura e liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus que salva. E fala que Jesus, quando ele estava lá na cruz, teve dois que estavam lá, dois criminosos. No sofrimento de Jesus estava salvando vida. Jesus é o maior ganhador de alma. Ele falou assim: vem Pedro, volte fazer pescador de homem. Assim como Jesus ganhou muita alma, até o último suspiro, que ele foi para o Pai. Mas ele ganhou muita alma. Tinha dois criminosos, o do lado esquerdo e do lado direito. O do lado esquerdo, o amor de Jesus, tu não é o Filho de Deus, sai dessa cruz. Tira nós daqui que estamos sofrendo, mostra o teu poder, não é tu que fazer o poder curar os cegos. Muita gente estava zombando, e até o criminoso do lado esquerdo. Mas teve o criminoso também que estava com o coração arrependido, sabia que ia morrer, sabia que a morte ia chegar até ele, ia sofrer muito, ele sabia que ia partir naquele momento, ele ia morrer naquela cruz. O do lado direito olhou para Jesus, e Jesus, lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Jesus garantiu para ele a eternidade. Porque ele estava com o coração aberto. Ele estava querendo, sabe o quê? Ele estava querendo sair de lá. Ele sabia que a alma dele era eterna. Ele sabia que a alma dele tinha dois lugares: o inferno e o céu. Então naquele momento ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Jesus é aquele que pode salvar o homem, tirar do império das trevas, transportar para o reino de luz. Porque Jesus é a luz maior de Jesus. Aleluia! Naquele momento, aquele homem creu. Glória a Mas ele Deus. fala: se tu crê, tu vai dar a glória de Deus. Se tu crê, for batizado, tu serás salvo. Aleluia, Deus! Sabe que foi o batismo daquele homem lá na cruz, lá direito? Não foi o batismo, sabe o que? Que a gente coloca nas águas para mergulhar. O batismo dele foi o batismo do arrependimento aqui, ó. Ele se arrependeu, rasgou o coração e tomou um banho espiritual. Um banho espiritual, a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela dá banho espiritual. Aleluia! E o Senhor garantiu a salvação. Hoje mesmo tu estarás no paraíso comigo. Glória a Deus! E aquele homem, ele partiu, mas foi para a eternidade. Aquele homem partiu com Jesus a eternidade. Jesus garantiu para ele o céu, a presença de Deus. E foi salvo. E depois, Jesus entrega, sabe o que? O Espírito da vida dele: Pai, está consumado, eu te entrego o meu Espírito, o Espírito da vida. A morte não matou Jesus, não. Porque onde Jesus chegava, ele repreendia a morte. Lázaro saiu para fora, Lázaro recebeu vida. A morte perdeu, porque ele é o dono da vida. Então, Jesus entregou para o Pai, porque era necessário ele morrer no corpo, mas a alma de Jesus, o Espírito dele é forte, poderoso. Pai, te entrego meu Espírito. E fala que Jesus, o Jesus caiu o Cristo. Jesus Cristo, o corpo dele morreu, mas o Espírito dele, a alma dele, estava na mão de Deus. A alma dele teve que ir até lá no abismo. Jesus chegou até no abismo, chegou lá com Satanás: me dá aí, Satanás, a chave da morte e do inferno. Jesus tomou. O homem entregou, Adão entregou, mas Jesus, segundo Adão, foi lá e tomou. E daí, eu mereci, e daí, a chave da morte e do inferno.
Jesus está com todo o poder sobre ele. Jesus tem poder, quando Jesus manda, o Satanás estremece, o demônio estremece. Jesus é o Todo-Poderoso e o dono da vida. A última palavra vem de Jesus. Você vê que eu só não estava falando, eu vou te matar aqui nada. No começo do meu ministério, Satanás ficou furioso. Eu vou te matar. Disse que nada, minha vida está na mão de Deus. Deus é poderoso. Só vou dessa terra quando Deus quiser me levar. Porque Jesus venceu a morte, tem a chave da morte e do inferno. Jesus venceu a morte da morte. Jesus é vida e vida com mudança, porque Jesus é vida eterna. Aleluia, Sabe o que glória a Deus. aconteceu? Que esse Jesus poderoso, ele disse: Pai, está consumado. Tomou a chave da mão do diabo e a morte recuou. E hoje Jesus é o dono da vida. Quando você entrega a tua vida na mão de Jesus, pode ter certeza, a tua vida é mudada, transformada. Jesus vai de ti, sabe o que? Príncipe, cavaleiro dele. Jesus vai de ti, profeta, homem de Deus, mulher de Deus, quando você faz uma aliança de sangue com Jesus. Glória a Deus, aleluia. No teu nome é escrito no livro da vida. E você vai ser da família de Jesus, e quando o Senhor te arrebatar, Ele vai te dar um lugar especial. Que Ele falou na casa do meu Pai, é muito demorada. Amém? Então, essa é a palavra que eu deixo para você. Glória a Deus. Essa palavra que me alcançou, essa palavra que eu ouvi, eu disse: eu quero fazer aliança com Jesus. Fique à vontade, a decisão é tua. Pastor, só prega. Você vai ter que tomar a tua decisão quando você está respirando. Não deixe para amanhã, porque o dia da manhã pode ser muito tarde. Ninguém sabe quanto tempo tem de vida nós, só Deus sabe quanto tempo nós vamos viver na terra. Mas tem uma coisa: se nós for obediente, se nós andar com Jesus, o Senhor vai até acrescentar o nosso ano de vida, ok? É o todo da nossa vida. Deixa essa palavra com você, fique à vontade. Glória a Deus. Quando você quiser fazer aliança hoje, venha aqui na frente e ora contigo. Mas se você ainda não quiser, venha para a igreja. Em qualquer momento você tem que fazer uma aliança. E quando você está respirando, não deixe para amanhã. É agora. Não deixe para ficar doente no hospital, irmão. Porque eu já olhei com a pessoa com câncer. Ei, só me levou para a igreja. Uma vez ele entrou só no aniversário que eu levei. Uma vez, teu irmão, eu olhei e disse: câncer terminal, deixa eu falar de Jesus. O homem foi aceitar Jesus no último suspiro, irmão. Jesus quer te usar novo. Faça a obra de Deus, faça aliança com Ele, ganhe alma, ensina teus filhos, Deus vai te salvar agora, não deixe para outro dia. Aproveita a oportunidade, irmão. Aproveita, a salvação é para toda, é de graça, é presente de Deus, só tu crê nele, e se lançar e deixa Deus te conduzir. Deixa te moldar, lapidar, deixa Deus fazer uma bênção na mão dele, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor? Glória. Aleluia. É tu que decide, a decisão está na tua responsabilidade. Decidir servir ao Senhor, se abençoado na terra e um dia chegar ao céu. Feche o teu olho nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Se você quiser fazer uma aliança, só chegar aqui, pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Eu quero entregar a minha vida, ora por mim. Amém? Mas venha para a igreja, congregue. Ouça a palavra de Deus. Te apreço, tenha pressa, porque é presente a salvação para todos. Glória a Deus. Fecha o teu olho nessa noite. Santo Deus, poderoso Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Ó, Senhor, obrigado por esse momento que nós tivemos na tua presença. Logo eu oro em ponto, Senhor. Ó, Senhor, 2 horas só, Senhor, na tua presença. O que é 2 horas na tua presença? Que um dia nós vamos ter uma eternidade na tua presença. Um dia nós vamos estar do lado de onde tu estás. A tua palavra que Jesus falou. Onde eu vou preparar lugar. Mas eu vou buscar vocês. Eu vou dar a vocês para onde eu estiver com meu Pai. Vocês vão estar comigo também. E o Senhor é fiel. O Senhor vai cumprir tudo que Ele prometeu. Aleluia. Nessa noite você chegou nesse lugar. Eu não sei, aleluia, o que você veio, aleluia, buscar. Mas eu quero falar que Jesus tem tudo para ti. Aleluia, Jesus é a fonte da vida. Aleluia, busca Ele, busca Jesus. Busca Ele, entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Entrega a tua vida ao Senhor.
Porque se você entregar, você vale mais do que as coisas. As coisas ficam. Você tem valor para o Senhor. Deus te ama, Deus vai amar a sua vida. Você vale mais do que o ouro, do que a prata. Você é um vaso de barro. Vale de uma glória eterna. Você já soprou alma de ti. Você já soprou fogo de vida. Tu está vivo. Dá graças a Deus que tu está vivo. Outros já esteve nessa terra. Outros já foram embora da terra. Mas você está vivo respirando. Dá glória a Deus porque você está vivo. O dia solar. Aquele que Jesus tem vitória. O Senhor é o Deus que protege. O Senhor é nosso escudo, nossa fortaleza. O Senhor é Manuel, Deus escudoso. O Senhor é o provedor. O Senhor que pode proteger o homem na terra. O Senhor coloca anjos ao nosso redor para nos guardar. O Senhor provê. O Senhor põe uma peixinha que alimentou uma multidão. O Senhor cura. Ele faz milagre. O Senhor tem poder. O Senhor tem poder. Ele faz o inimigo cair. Mil cair do nosso lado. 10.000 à nossa direita. Nós não seremos atingidos. Somente com nossos olhos contemplaremos a queda do adversário. O Senhor te chama pelo teu nome. Vem aqui, todo que está cansado, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar. O fardo do Senhor é suave e leve. O Senhor é Jesus Salvador. Clama por Ele. O Senhor que pode te salvar da mão do inimigo. O Senhor que pode libertar o homem. O Senhor que pode perdoar o pecador que se arrepende. O Senhor fala não, aleluia. Nós temos que rasgar o nosso coração. Não rasgar a veste. Rasgar o coração, se arrepender porque está próximo, o reino do céu. O reino do céu é para aquele que se arrepende, é para aquele que subia, é para aquele que reconhece que é frágil, que precisa do Salvador, que precisa de Jesus, que Ele tem preparado o melhor para nós, tem preparado uma mesa na frente do nosso inimigo e quer ungir nossa cabeça com óleo. Pessoalmente, Jesus está aqui. Se tu crê, vai a glória de Deus. Se tu crê, tu é salvo. Se tu crê, aleluia, clama a Jesus. Peça a Ele, aleluia, peça a Ele. Faça aliança com Ele. Peça perdão, porque o Senhor perdoa aquele que se arrepende. Peça perdão. Deixe que o sangue do Senhor venha sobre ti. Ele te purifica com o sangue. Ele santifica. Ele justifica. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, Deus! Crê somente. Peça para Ele. Ele é libertador. Ele libertou da bebida, das drogas, das festas. Ele libertou da idolatria. Adorarás somente teu Deus e prestar culto. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Jesus é o